Gente, então vamos começar aqui na live. Bom, é o seguinte, toda vez que a gente tem uma história com alguém, né, um relacionamento e tudo, a gente acaba se abrindo, a gente acaba investindo mesmo nosso tempo, a nossa energia ali com aquela pessoa. E é muito natural que a gente lide com as situações, que a gente comece a pensar a dois, que a gente abra mão, às vezes, de coisas que são importantes pra gente, pra estar junto com essa pessoa, ou então que a gente adeque ali os nossos objetivos junto com essa pessoa. E, consequentemente, a gente espera que aquilo dá certo, né? Principalmente se a gente tá gostando dessa pessoa, a gente quer continuar ali naquele relacionamento, a gente tá curtindo o que tá acontecendo entre os dois. Mas, infelizmente, gente, nem tudo na vida sai como a gente gostaria, né? Nem tudo na vida acontece exatamente como a gente gostaria. E relacionamento, gente, isso acontece muito, principalmente hoje em dia, no qual a gente tem uma liberdade muito grande hoje em dia. Pra quê? Pra gente poder conhecer as pessoas, ficar com quem a gente quiser e, enfim, se relacionar de uma maneira muito mais acessível do que antigamente. Hoje em dia você simplesmente entra no Tinder, no Happn, em qualquer aplicativo aí que existe, que inclusive estão surgindo aplicativos novos. Eu até tenho que conversar sobre isso com vocês. Vou fazer uma outra live em outro momento. E a gente acaba, gente, sendo muito fácil essa questão da gente se conectar com os outros. Nossa, tem algo buzinando aqui. Acaba sendo muito fácil esse contato com os outros, acaba sendo muito acessível, né? Sempre tem gente para você se relacionar. Só se realmente você estiver muito fechada para isso, que você não vai conseguir. Mas sempre aparece alguém. As coisas hoje em dia elas são muito mais acessíveis do que já foi um dia, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente tá ali com uma pessoa, se relacionando, conhecendo e tudo, mas aquele relacionamento não dura, ou então até dura ali alguns anos e tudo, mas acaba, infelizmente, e às vezes é uma situação em que a gente não quer. E eu acredito que seja muito mais difícil seguir em frente quando a gente não quer, a gente quer continuar com aquela pessoa. Porque quando a gente já entendeu que não deu certo e a gente também vê que é melhor terminar, de certa forma, né, esse processo do término, ele já está sendo internalizado, né? A gente não tomou um susto com uma pessoa que terminou com a gente do nada. As coisas simplesmente aconteceram, só que quando você realmente gosta da pessoa, quando você quer continuar com a pessoa, realmente você sente, você fala, nossa, não era isso que eu queria, não é isso que eu quero continuar com esse cara e tal, mas ele, enfim, tá estranho, tá se afastando, tá sumindo da minha vida, e às vezes vocês até já têm um relacionamento e de repente ele vê que não é isso que ele quer. Oi, Kelly, seja bem-vinda aqui na live. E aí ele vai ver que não é isso que ele quer e vai e termina com a gente. E, gente, realmente isso é difícil, tá? Isso é muito difícil. Ou então, às vezes a gente ainda nem tem um relacionamento sério com o cara, mas enfim, o relacionamento nem chega a ser um namoro e era o que a gente queria. E é claro que a gente fica decepcionada, é claro que a gente fica chateado. Isso é uma coisa natural, gente, natural. A gente não pode também pensar que, ó, não vou sentir mais nada na minha vida, né? Vou me relacionar sem sentimento nenhum. Não é assim que funciona. Só que a gente sempre tem que ter a ideia na nossa cabeça de que ciclos se encerram. E é assim não só nos nossos relacionamentos, mas na nossa vida. Às vezes a gente tá num trabalho que a gente, poxa, a gente ama e tal, mas aí a gente é demitida e a gente tem que lidar com isso. Ou então a gente tem aquela amizade de anos, mas aí ela vai e acaba, porque a gente vê que a gente não tá mais pensando como aquela pessoa, que aquela pessoa mudou ou que a gente mudou e a gente acaba se afastando. Ou então, às vezes, tem uma ruptura, uma briga, alguma coisa. Tudo pode acontecer, gente. E assim, quando a gente internaliza isso, essa ideia de que ciclos se encerram e que às vezes é preciso a gente seguir em frente, a gente entende que a gente precisa recomeçar e que isso não é o fim do mundo. Isso não precisa ser o fim do mundo. A gente pode sim viver o luto, a gente pode sim ter o nosso momento de sofrimento, de realmente internalizar o que aconteceu, entender o que aconteceu, mas é plenamente possível seguir em frente, como a gente já fez em outras áreas da nossa vida, em outros momentos da nossa vida. Então, eu queria deixar muito claro aqui algumas coisas para não fazer se você quer realmente seguir em frente, se você quer realmente, enfim, viver a sua vida, desapegar de uma relação que realmente acabou, não tem mais volta. Ou, enfim, se você decidiu que você não quer mais ficar sofrendo por uma pessoa que ou te magoou, ou então, enfim, nem te fez tanto mal, mas que simplesmente
simplesmente não quis ficar com você, tá? É plenamente possível seguir em frente. E eu vou falar de duas coisas, de 2 tópicos para não fazer, se esse realmente for o seu desejo, e de 2 tópicos de coisas que você tem que fazer caso você realmente queira isso, tá bom? Gente, então vamos lá. O que não fazer? A primeira coisa que você tem que... Antes de eu falar o que não fazer, você tem sim que estar decidida a seguir em frente, tá? Essa live aqui não é para mulheres que... Ai, não, eu quero que ele volte para mim. Ai, não, ele é o homem da minha vida. Não é para você. Se você pensa assim, essa live não é para você. Porque nada do que eu disser aqui você vai fazer, vai te servir, tá? Então, se for o seu caso, você já pode sair dessa live, já pode sair desse vídeo. Mas, para as mulheres que realmente querem seguir em frente, vamos lá. O que não fazer? E essas duas coisas, não fazer essas duas coisas no começo, assim que esse relacionamento acaba, assim que as coisas, enfim, não dão certo, não saem como a gente gostaria, essas coisas são difíceis, tá? Porque a nossa vontade de fazer essas coisas é muito grande, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que parar de fazer quando a gente realmente quer seguir em frente e quer superar o que passou. É não ficar remoendo o passado. E como que a gente remoe o passado? De várias formas. Primeira forma, se culpando. Ai, porque eu devia ter dito isso, eu devia ter feito aquilo. Ai, porque se naquela vez eu tivesse agido assim, a gente ainda ia estar junto. Ai, porque não sei o quê. Sabe aquela culpa, aquele sentimento de... Nossa, não tô conformada e tal, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido do jeito tal, eu tô arrependida, não sei o quê. Sabe aquele arrependimento? Isso é uma coisa que você precisa se livrar se você realmente quiser seguir em frente. Porque quanto mais você remoer o que você fez, o que você disse, o que aconteceu por sua culpa, por sua causa, etc., mais você vai sofrer e mais presa nisso você vai ficar. Então é realmente seguir em frente, é pensar, olha... Eu fiz isso mesmo, eu falei isso mesmo, porque naquele momento eu achei que era o melhor. E se não era, beleza, seguiu a vida. Em outro momento eu faço diferente, mas eu não vou ficar agarrada nessas ideias, tá? Outra forma de ficar remoendo o passado. Ficar stalkeando esse cara. E, gente, hoje em dia com as redes sociais, essa questão de stalkear as pessoas é muito acessível, né? Muito fácil. Todo mundo hoje em dia, se quiser descobrir aí rede social de alguém, Facebook, Instagram, às vezes o cara até tem Tinder e você fica lá vendo se ele tá no Tinder, enfim, N coisas. E vamos parar pra pensar assim racionalmente. A gente fica procurando, né? Vestígios do cara, com quem que ele tá, fazendo o que, onde é que ele tá indo, se ele tá mal, se ele tá bem. Não importa. Se a gente ficar procurando saber da vida desse cara, o que isso vai mudar a situação atual, que é não estamos mais juntos? O quê? O que procurar saber de alguém, ir lá stalkear e às vezes descobrir que ele tá numa festa sem você, ou que ele tá ficando com alguém, ou então que às vezes ele já tá até namorando com alguém. O que você vai mudar entre vocês dois? Nada. Isso é o nosso ego tentando a todo custo fazer com que a gente tenha ali controle da situação, sendo que isso não é ter controle de nada. De nada. Você só vai ficar mais ansiosa, mais insegura, mais estressada. E, gente, definitivamente isso só faz mal. Só faz mal. A sua energia fica lá embaixo. Você definitivamente não está vibrando na energia de um relacionamento legal, com um cara bacana e tudo. Você está na energia contrária disso. Quanto mais você cultiva esse sentimento de ansiedade ou de culpa, como eu falei agora no item anterior, tá? Outra coisa que se junta a isso. Ficar procurando, ficar relembrando essa situação, no sentido assim, a situação, a relação de vocês, no sentido, vendo as lembranças, os presentes que ele te deu, e chorando em cima das fotos de vocês, e colocando aquela música romântica para poder tocar ao fundo e você ficar sofrendo. Se você for sofrer, e pode existir sim esse momento, principalmente se você estiver passando pelo luto, você tem todo o direito de sofrer. Mas, por favor, gente, não coloca não aperta o botão do mais para sofrer vezes 10, não, porque não tem condição. Então,
Por favor, não fique vendo as fotos de vocês e chorando em cima das fotos. E coloca aquela música que vocês cantavam juntos. E, nossa, olha para os presentes e chora. Não precisa dessa dramatização, não, tá? Isso aí é mais uma armadilha do ego, porque o ego ama um drama. Então ele ama aquela coisa de você... Como é que era que antigamente as pessoas faziam em cena de novela? Elas iam, tomavam banho e choravam no banho. E ficava aquela coisa dramática. E, gente... Quanto mais vocês ficarem cultivando o drama, mais ele vai estar presente na vida de vocês. Se você realmente quiser chorar, se você realmente quiser ter um momento sozinha no seu quarto. Ah, eu preciso ficar sozinha, eu preciso, enfim, descarregar o que eu tô sentindo. Ok. Mas, por favor, não aumenta o botão do drama, não clica no botão do drama, não, porque o negócio explode, tá? Então, por favor, se for sofrer, sofre, mas na medida que você precisa. Não aumenta o negócio, porque senão aquilo fica ali rendendo em você, tá? E outra coisa, prestar muita atenção na forma como você enxerga, isso também é remoer, no caso, esse passado de vocês, no caso, como você enxerga as coisas que estão acontecendo agora com relação a esse cara. Vamos supor, ele viu meus stories. Ele viu meus stories. Não, ele viu meus stories. E quando a gente tava junto, ele sempre via meus stories. Nossa, será que realmente ele sente alguma coisa ainda? Sabe quando você vai entrando naquela ideia, sabe? Uma ideia ilusória. Assim, de, tipo, você tá tentando se agarrar a alguma coisa pra nutrir essa esperança. E, às vezes, é uma coisa tão pequena, tão mínima, que você se agarra àquilo, tipo, meu Deus do céu. Nossa, sabe? Será? Tipo, pra você ficar naquela dúvida que é um pontinho de esperança. E, gente, por favor, não façam isso. Gabi, chorar escorregando atrás da porta. Sonho de toda dramática. Fato. Fato, Gabi, fato. Gente, não entrem no drama, por favor, senão o negócio desanda, tá? Enfim, aí outra coisa, ficar nutrindo essa esperança em tudo que acontece. Nossa, tudo que aconteceu, meu Deus, será que ele tá sentindo minha falta? Será que ele quer voltar? Gente, entendam uma coisa. Os homens, eles são práticos e objetivos. Se eles quiserem voltar com vocês, pô, eu realmente... ela é a mulher da minha vida, cara. Ela é a mulher da minha vida, eu quero voltar com ela. Ele vai na Lua te buscar. Ele vai em Saturno, ele vai em Marte te buscar, se ele decidir isso. Então, relaxa. Não é porque ele viu seus stories, não é porque ele curtiu suas fotos, não é por nada do universo que ele quer voltar. Você vai ter a prova de que ele quer voltar se ele realmente quiser voltar. Você pode ter certeza, ele vai fazer o que for, mas ele vai atrás de você, tá? Então, não fique nutrindo esperanças com coisas mínimas, tá? Por favor. Ok? Outra coisa para você não fazer, caso você queira realmente seguir a sua vida, você já esteja decidida, você já percebeu que isso é o melhor para você, tá? É você parar de enxergar esse cara, que era seu namorado, seu ficante, o que for, seu, como um ser superior. Tipo, colocar ele num pedestal, sabe? Inclusive, gente, a Kelly, que tá aqui, minha aluna, que comentou aqui agora, ela me contou uma história dela, inclusive, que ela perdeu total interesse num cara, simplesmente porque ele colocava ela num pedestal. E, gente, isso é extremamente... Eu não sei se existe essa palavra, mas isso é extremamente desatraente. Se é que eu posso falar assim. Não é nada instigante, não é nada atraente. Você tá com uma pessoa que fica te olhando como se você fosse uma deusa, sabe? Fica tipo assim, nossa, o cara fica te idolatrando. Gente, isso é péssimo. É péssimo. Porque inconscientemente a gente sabe que a gente não é essa deusa. A gente sabe que a gente tem defeitos. A gente sabe, nós somos seres humanos. Por mais que a gente se ame, que a gente tenha autoestima elevadíssima, que a gente super confia na gente, quando um cara simplesmente se anula pra ficar endeusando a gente, sério, isso não é nada atraente, nada. A gente simplesmente fala, nossa, que preguiça desse cara, que preguiça. Então, tá voltando aqui no Instagram. Caiu, mas voltou, gente. Então, por favor, pare de enxergar esse cara que terminou com você, ou então que, enfim, não quer mais estar na sua vida por algum motivo. Pare de enxergar ele como se ele estivesse num pedestal, porque definitivamente ele não está, tá, gente? Ele é um ser humano igualzinho a você. Ele tem os defeitos dele, ele tem os dias ruins dele, ele, enfim, tem
Todas as coisas que você tem, ele também tem. Ele é igualzinho a você, sem tirar nem pôr. Ele é um ser humano, tá? Então, por favor, para de enxergar ele como um ser superior. E às vezes isso pode até te fazer pensar, nossa, não, porque eu nunca vou encontrar um cara igual a ele. Nunca! Só ele era capaz de me fazer feliz. Só ele. Como que vai surgir um cara tão bom, tão maravilhoso como ele? Não vai existir. E, gente, isso é uma ilusão. Existem N homens no universo que podem, sim, estar com você e te fazer feliz. Óbvio, se você já for feliz antes, tá? Que podem, sim, te corresponder, que são parecidos com você, que têm objetivos de vida semelhantes, que têm encaixes com você. Mas se você ficar olhando simplesmente para o cara como se ele estivesse no pedestal, você não vai enxergar os que estão aqui, não. Não tem como, tá? Então, parar de enxergar esse cara como se ele fosse um ser superior e concentrar, tá? Concentrar aqui, na sua vida, tá bom? Na sua vida, ao seu redor. Começar a entender que esse cara é um ser humano normal, ele não tem nada de superior. O que você vê nele de importante, de interessante, tudo, são algumas coisas que ele te mostrou, sim, legal. Tomara que sejam realmente coisas características dele, verdadeiras e tudo. Mas existem, sim, muitos outros homens que podem te corresponder, que podem e querem estar com você. Mas se você não abrir os olhos, você também não vai enxergar esses homens, tá? Gente, agora vou dizer para vocês o que fazer, tá? Falei até agora o que não fazer. Ponto 1, ficar remoendo o passado. E ponto 2, ficar enxergando esse cara como se ele estivesse num pedestal, ok? Por favor, não vamos fazer isso, tá? Agora, o que fazer, então, para você poder seguir em frente? Daniela, eu já não tô fazendo mais isso, não tô enxergando esse cara como se ele fosse perfeito e também não tô remoendo o passado. Ótimo, sensacional, ótimo começo, continue assim. E agora, o que você tem realmente que fazer? Essa dica, primeira, vai ser principalmente para as mulheres que foram traídas, decepcionadas, que os homens mentiram para elas, que elas ficaram, enfim, ressentidas e realmente muito mal com o que aconteceu entre os dois, tá? Primeira coisa, perdoar esse cara. Nossa, Daniela, mas é muito difícil. Teve até uma mulher que comentou no meu post de hoje, tá? Lá falando que falar é fácil de perdoar, etc, etc. Só que, gente, perdoar não é esquecer, tá? Às vezes realmente foi uma pessoa que fez muito mal pra você, que realmente, enfim, te enganou, te feriu, te magoou muito. E tudo bem, isso acontece realmente na vida, né? Em alguns momentos, seja com amizade, seja com um relacionamento amoroso e tudo. Realmente isso pode existir, tá? Agora, se você realmente quiser seguir em frente e se abrir para outros relacionamentos, você vai ter que perdoar esse cara. E quando eu falo de perdoar, mais uma vez, isso não é esquecer, tá, gente? Isso é simplesmente você entender o seguinte: poxa, aconteceu isso sim. Eu não sei por que esse cara teve essa atitude comigo. Eu não acho que eu merecia o que eu passei, mas aconteceu. Aconteceu, passou. O que eu aprendi com isso? O que isso trouxe pra mim? O que isso me trouxe de bom? O que mudou na minha vida depois disso? E, gente, às vezes a gente só enxerga as coisas ruins, tá? Nossa, minha vida acabou depois disso e tal. Só que, gente, como eu falei, todo fechamento de um ciclo, ele é uma oportunidade de você recomeçar. De você realmente dar atenção para coisas que antes você, às vezes, nunca prestou atenção. Que você, às vezes, nem sabia que existia na sua vida. Ou que você nem sabia da importância daquilo, tá? Então, é perdoar esse cara entendendo assim, olha, talvez eu nunca esqueça o que ele fez comigo, eu nunca esqueço o que aconteceu, mas eu liberto os sentimentos ruins para eu poder seguir em frente. Porque, gente, mágoa e ressentimento só fazem mal para quem sente. Só. Então, ficar desejando vingança, ficar desejando, enfim, que esse cara sofra, querer de alguma forma, enfim, que ele pague pelo que ele fez, ou então simplesmente ficar remoendo tudo de ruim que ele fez com você, isso não vai te deixar realmente entrar na energia certa de um relacionamento legal, para você conhecer outro cara, para você se abrir e para que realmente seja uma relação saudável e feliz entre vocês dois. Você precisa perdoar esse cara de coração, libertar mesmo, libertar. E quando a gente perdoa uma pessoa, gente, aquela coisa, aquele ranço, sabe? Aquela coisa ruim sai da gente. E, consequentemente, a gente se lembra muito menos dessa pessoa.
A gente simplesmente, quando se lembra dessa pessoa, poxa, eu lembrei dessa pessoa, mas sem aquela coisa ruim, sabe aquela coisa ruim que te envolve, assim, quando você lembra de alguém que te fez mal, que te fez sofrer? Isso não existe. Você lembra da pessoa e ela simplesmente vai embora da sua mente. Não fica aquela coisa remoendo ali, você sentindo aquela coisa ruim pelo que a imagem dessa pessoa te desperta, tá? Então, realmente, perdoar essa pessoa é essencial, essencial. Ele fez aquilo naquele nível de consciência que ele tinha. Você, por algum motivo, esteve ali também, precisou passar por isso. E é isso. Mas agora é outra vida, outra consciência e tem que seguir, tá? Outro ponto, se você realmente quiser seguir em frente, viver a sua vida, enfim, se abrir para novos relacionamentos, viver outras coisas, é você focar na sua própria vida. Gente, às vezes eu recebo pergunta aqui no direct, ou então naquelas caixinhas de pergunta que vocês me deixam, e vários relatos do tipo: nossa, eu quero reconquistar meu ex, por favor, eu já fiz isso e aquilo. Eu já tentei isso, já não sei o que, por favor, me ajuda. E, gente, nitidamente, essas mulheres não estão vivendo a vida delas. Elas estão vivendo em função desse cara, que nem com elas tá mais. E agora vocês me dizem se isso faz algum sentido. Não faz sentido nenhum. Porque se o cara não quer estar com elas, e às vezes, gente, tem alguns homens mau caráter, sim, que terminam, arrumam outras e ficam lá, não saem do pé dessa ex e tudo tem. Só que isso acontece porque ela permite. Porque ela aceita, porque ela não corta, ou porque simplesmente ela aceitou ser a outra. Acontece. Só que, gente, é aquela coisa, o que a gente aceita, a gente tem que aceitar. As consequências também, não é só o lado bom, tem as consequências. E a gente tem que lidar com elas. Então, foquem na vida de vocês. Vá atrás dos objetivos de vocês. Se esse cara não tá mais com vocês, ele não faz mais parte da vida de vocês. Não faz. E às vezes, tem um filho, né, um vínculo e tudo, mas é o seu filho. É o único assunto que você tem que tratar com ele, é o seu filho. Não é da sua vida, não é com quem você sai, para onde você vai, que horas você volta. Primeiro, nem se ele fosse seu namorado, seu marido, ele seria seu dono. E segundo, ele não sendo mais nada seu, você não tem obrigação nenhuma de continuar se relacionando com ele. Se você não tem filhos, você não tem mais nada em comum com esse cara. Simplesmente isso. Então, desapega, porque essa palavra, inclusive, é muito boa, o desapego, porque mais uma armadilha do nosso ego é o apego. Ele faz a gente achar que a gente precisa daquilo, que a gente não pode deixar aquilo morrer. Aquele vínculo, aquela ligação com aquela pessoa, que, nossa, mas se ele for embora de vez, como é que vai ser? Gente, vai ser muito melhor. Só que a gente precisa cortar esse elo, a gente precisa deixar ir. Porque se fica ali, fica. E você fica presa, e você continua ali, e a sua vida amorosa não anda. E é isso. Então, a gente tem sim que ser egoísta nessa hora. A gente tem sim que pensar na gente. Porque esses homens estão pensando neles. Alguns, sim, têm caráter, terminaram de maneira honesta, chegaram, falaram o que sentiam, foram embora da sua vida. Ótimo, que eles sejam muito felizes. E os outros que não foram tão honestos, que, enfim, mentiram, traíram, ou te enganaram, enfim, não importa o que eles tenham feito, que tenham te ferido, que tenham te decepcionado, eles também já seguiram. Não importa o que vai acontecer com eles. Como eu falei aqui nas perguntas essa semana, lei do retorno. Eles plantaram, eles vão colher. Mas você também precisa fazer agora a sua parte de plantar o que você quer colher daqui para frente. E escolha, realmente, poxa, eu quero ter um relacionamento legal, eu quero encontrar um cara assim. Eu quero só me sentir bem, eu não quero ficar remoendo coisas ruins com quem me fez sofrer, com quem me fez mal. Faça as suas escolhas. Você é dona da sua vida. Não coloque a sua vida na mão de um homem e muito menos de um ex, gente. Porque ele já não tem mais vínculo nenhum com vocês. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada pela participação aqui na live.